Bora falar de átomo, bora falar desse cara que é o protagonista de toda a química, basicamente. Nós vamos ver reações, nós vamos ver elementos e tudo vai estar falando no final de átomos. Tanto é que é o seguinte, química, você está mexendo nos átomos, em como que eles se comportam, como que eles se conectam um com os outros e formam os elementos. Diferente das reações físicas, em que os átomos não são mexidos. Na química, é justamente isso que a gente trata. Então bora lá falar de átomo. Como é que essa palavra surge? Quando é que você começa a pensar sobre átomo, né? Quando é que a humanidade vê isso aí? Lá na Grécia. Então, assim, muita coisa você vai ver que começa na Grécia. A Grécia, com certeza, um berço de vários conhecimentos, porque os caras eram ricos, eles tinham escravos, eles tinham bastante tempo para ficar pensando sobre esses assuntos científicos, sobre esses assuntos filosóficos. Lá na Grécia, você vai ter um cara, na verdade, dois, né, que vão ser Demócrito. Demócrito, acredito que o acento seja aqui. Lembrando, como eu fiquei com inglês por muito tempo, não me esforcei para pegar os acentos. Isso é algo que eu estou pegando. Por isso que eu vou melhorar a minha forma de acentuar as palavras lendo, treinando e dando aula sobre acento. Daí vocês vão ver, eu vou ser o maior gramático desse país ainda. Vamos lá, e o próximo é Leucipo. Esses dois gregos aí, eles foram os primeiros que começaram a pensar sobre átomo. Tanto que eles falavam que era algo mais ou menos assim, ó. Átomos. Não era átomo de verdade, igual a gente vê hoje. O que que significa isso, né? Tanto é que existe até um verbo que é quando você vai se atomizar. É quando você vai ficar afastado de todo mundo, tu vai ficar longe da civilização. Você vai, tipo, se afastar, vai ficar lá abandonado, longe de todos os problemas da vida. Porque você tá ficando sozinho, só você lá, uma coisa única. E isso que o átomo quer dizer. Eles ficavam pensando assim, pô, eu consigo pegar um pedaço de madeira, quebrar ele, depois eu pego esse pedaço de madeira quebrado, que agora são dois, e quebro ele, e depois quebro o outro também, agora são quatro, e daí dá pra ir quebrando, quebrando, e cada vez vai ficando menor. Então em algum momento deve chegar um ponto em que você não consegue mais quebrar, que não existe mais espaço, que é o menor de todos que existe. E daí eles falaram, não, isso aí deve ser um negócio chamado átomo. Eles nunca tentaram achar, nunca tentaram fazer experimento para descobrir isso, mas eles deduziram, por lógica, que, cara, chegaria um momento que você ia dividir tanto, que você ia chegar numa coisinha indivisível. Numa coisinha que ela é a menor que existe e ela forma todas as outras. Não tem coisa menor do que ela. E eles deram esse nome de átomo. Isso aí foi por volta de uns 400 anos antes de Cristo, e isso só volta a ser discutido lá pelo ano 1800. Porque é o seguinte, em 1803, um cara chamado Dalton, o nome dele eu acho que é John Dalton primeiro. O primeiro nome, eu acho que é dessa forma que escreve. John Dalton. Ele, lá em 1803, propõe o que a gente chama de primeiro modelo atômico. Ele é o cara que dá uma forma com experimentos científicos. Mas deixa eu te dar um background do que estava acontecendo no ano de 1800. 1800 é uma coisa que você já tem que ter pro Enem, é o seguinte. Falou 1800, falou século XIX, início do século XIX é Revolução Industrial na Inglaterra. Então você já está tendo as primeiras máquinas a vapor, você vai ter também ali, nesse início do século XIX, o inventor da lâmpada, esqueci o nome dele, Thomas Edison, lembrei. Você vai ter o Thomas Edison já mexendo com eletricidade, mesmo que ainda não tivesse conhecimentos químicos tão avançados. Você vai ter o surgimento das primeiras pilhas, coisas que a gente vai ver em eletroquímica. E também você vai ter aqui duas coisas importantes. Porque no finalzinho do século XVIII, que é o ano 1701 até o 1800, no final, ou seja, bem próximo de 1800, você vai ter as chamadas leis ponderais. Por que que a gente está falando de ponderar? Quando você fala assim, ah não, eu preciso pensar mais sobre esse assunto, eu preciso analisar melhor essa situação, você fala, ah, eu vou ponderar melhor essa parada. Ponderar significa medir, você colocar numa balança e ver qual que é a melhor, qual que é a pior. Então as leis ponderais elas vão estar relacionadas à massa, à massa das coisas. Aí é esse negócio de você ficar pesando numa balança mesmo. A primeira lei ponderal, ela, se eu não me engano, é 1789. 1789. Que ela é a do Lavoisier. Olha só. Lavoisier.
Eu não sei francês, provavelmente eu tô falando isso errado. Mas enfim, a lei de Lavoisier, Antoine Lavoisier, ela fala que é o seguinte, em uma reação química, sei lá, quando você coloca uma madeira e você queima ela e ela vira água e CO2, ela vira fumaça, isso é uma reação química. Era uma matéria, era uma substância e virou outra completamente diferente, virou outras completamente diferentes. Quando você tem isso aí, uma reação química, ele começou a fazer vários experimentos, ponderar mesmo, e percebeu que era o seguinte: a massa que você tinha no início da reação, e reação a gente escreve assim, ó, vai ter umas paradas escritas aqui, umas outras aqui, então o que tinha antes e o que tem agora. A massa que você tinha aqui era a mesma quando você tinha aqui, você tem uma conservação das massas. Então é basicamente você falar assim, eu vou colocar aqui sódio mais cloro. E daí aqui você vai ter o NaCl, que vai ser o cloreto, até fazer o C maiúsculo, você vai ter o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O tanto de massa que tinha aqui, quando reagir e formar um produto, a gente chama isso aqui de reagente, e isso aqui é o produto, a massa dos reagentes, aqui no caso são 2 reagentes, vai ser igual a dos produtos ou do produto. Então se aqui tem 10 gramas, aqui tem que ter 10 gramas. Quando soma, né, a massa de todos os reagentes, tem que ser igual a soma da massa de todos os produtos. Elas se conservam. É o que ele falava assim, ó, uma frase bem icônica, deixa eu puxar aqui pra mim. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, se tinha uma quantidade de massa naquela madeira que você queimou para fazer churrasco, essa mesma quantidade vai se transformar em outra coisa. Não tem como você destruir a matéria, ela só vai se transformar em outra coisa. Isso aí tem ligação com os ciclos biogeoquímicos que você vai ver em biologia. Isso aqui também tem ligação com estequiometria, é justamente essa lei que a gente usa para embasar os nossos cálculos estequiométricos, que são assustadores para algumas pessoas, mas esse aqui você vai pegar com tranquilidade. E também ajudou a embasar o modelo do Dalton. Foi essa lei aqui que ajudou. Mas não só ela sozinha. Além dessa lei ponderal, a gente tem uma outra lei ponderal que ela vem um pouquinho depois. Eu não sei dizer se uma bebeu da outra, mas ela vem 10 anos depois. Então se essa aqui é 1789, essa aqui é 1799. Que é a lei de Proust. Lei de Proust. E ela é bem simples de entender. A lei de Proust também significa você ficar ponderando, vendo a massa das paradas. E na lei de Proust, ele falava que toda substância, independente de onde você ache ela sempre vai ter uma proporção fixa de elementos. Então, por exemplo, água. Não interessa se é água de torneira, se é água mineral. A água em si, tirando as coisas que estão dentro dela, os minerais, né? A água sempre vai ser H2O. Ela sempre vai ser, a substância água sempre vai ter uma proporção física de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. No caso aqui, a questão das gramas, né? Não é você vai ver que pode parecer confuso com o que você vai ver lá na frente, mas o que ele falava era o seguinte, é 1 grama de hidrogênio para cada 8 gramas de oxigênio. Então, assim, é sempre desse jeito, independente de onde você acha, ou de onde você pega essa água, sempre vai ser nessa proporção. Se não for nessa proporção, é um outro elemento. Ele falava isso, não varia, independente da origem ou do jeito que você conseguiu pegar. Essa lei também embasou o Dalton, porque o que o Dalton vai fazer? Ele vai acreditar e vai usar experimentos para provar justamente isso, que o átomo, ele é bem parecido com o que os gregos falavam. Para ele, o átomo era uma esfera maciça. Eu vou até aumentar aqui a grossura desse negócio, ó. Para ele, o átomo era uma esfera maciça que parecia uma bola de sinuca. Peraí. Que você vai encontrar... Cara, ficou muito feia essa bola de sinuca aqui. Que você vai encontrar... Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo enxergar. Vou puxar um pouquinho mais para baixo. Aí, pronto, arredondou.
É uma bola de sinuca, beleza. Só que nos vestibulares você vai encontrar com o nome bola de bilhar, porque é meio que um nome também pra sinuca, tá? Bilhar. Vou colocar aqui, sei lá, não sei qual que é o número dessa bola aqui, mano. Pegar a cor preta. Colocar aqui o 1, sei lá. Ele acreditava que um átomo ele era tipo uma bola de sinuca. Dura pra caramba e, assim, indivisível. Você vai ver, ela é toda lisa. Você não tem como tirar um pedaço da bola de sinuca. Ela é dura, ela é maciça, no sentido de não ser oca. Por dentro ela é toda preenchida. É indivisível e, no caso, ele ainda falava assim, isso é indestrutível. Então, para ele, o átomo era indestrutível, indivisível, não tinha partes menores que compunham ele, e era maciço, ou seja, era duro, compacto, não era oco por dentro. Por quê? Ele acreditava justamente na questão que o Lavoisier falava, que o Proust falava, das massas. Então ele pensou, pô, se cada substância é sempre uma proporção fixa de massa, pô, significa que o átomo não é algo que você divide. Ele é fixo também, porque é sempre uma proporção fixa. Nunca é um pouquinho mais, uma porcentagemzinha a mais de gramas ali na água. É sempre 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio. Então, devem ser bolinhas fixas, que não dá para você mudar. Elas são sempre do mesmo tamanho, da mesma massa. O Lavoisier fala que nada se cria e nada se destrói. Então, provavelmente, essa parada aí é indestrutível. E ele ainda fala que ela é maciça, justamente porque, cara, é uma coisinha que tem peso, tem uma massazinha, e ela forma outras substâncias. Então ela tem que ser totalmente completa, não tem como ela ser oca. Então ele vai fazendo uns experimentos científicos, claro que com as coisas da época, e ele faz o primeiro modelo atômico que é realmente científico, não é uma especulação, não é algo só filosófico. Realmente já tem mais aceitação. Embora o pessoal não tenha ligado muito para isso naquela época, porque eles estavam preocupados com eletricidade, com outras coisas mais úteis. Ficar falando do modelo atômico não era tão importante assim. Só que aí que tá. Todo esse foco em eletricidade levou um cara, que a gente chama hoje de pai do elétron, a descobrir mais uma parada sobre elétrons. Olha só, naquela época começou a surgir o uso e a experimentação dessas chamadas ampola de Crookes, ou ampolas de Crookes, fica mais bonito falar desse jeito. Que basicamente você poderia colocar diferentes metais no cátodo, isso é algo que a gente vai ver bastante na eletroquímica, tá? O cátodo basicamente é o lado ali negativo, beleza? E o ânodo é o lado positivo. Mas assim, isso acaba ficando confuso, porque dependendo se é uma pilha, se é uma bateria, muda qual que é o positivo e qual que é o negativo, mas fica tranquilo. O que acontecia? Você poderia botar um metal e você começava a ter feixes de partículas elétricas que iam para o lado positivo. Elas eram partículas negativas e elas iam para o lado positivo, porque os opostos se atraem. Negativo quer ir para o positivo e o positivo quer o negativo. Então a gente chamava de raios catódicos, porque você botava o metal ali no cátodo e ele emitia do cátodo lá pro ânodo as partículas negativas. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Era uma ampola, mais ou menos nesse naipe aqui, ó. Beleza. Deixa eu diminuir um pouquinho esse negócio. E aqui você tinha ânodo e aqui você tinha o cátodo. Quando você botava um metal aqui, ele ia emitir partículas negativas, fazendo um raio em direção ao ânodo. O ânodo, ele estava aqui positivo, e esse cara aqui negativo. Então o negativo corria da parte negativa para chegar lá na positiva. Beleza. O que isso acontecia? Fazer várias feixes de luz, só que o que acontecia? Ele percebeu que independente do metal que você colocava aqui, independente do tipo de metal, sempre cuspia a mesma partícula. Ele pensou, opa, temos um padrão. Todo metal joga essas partículas negativas. Provavelmente essa partícula negativa, então, ela faz parte do átomo, ela faz parte desse bloco que constrói a matéria, esse bloco fundamental que constrói a matéria.
Daí o Thomson, por causa desses raios catódicos, falou assim, vamos fazer uma adaptação nessa bola de bilhar aí, tem algo que não fecha nas minhas contas. E daí ele falou o seguinte, olha, beleza, vamos pegar a bola de bilhar lá do Dalton e vamos dar uma melhorada nela. Deixa eu preencher ela aqui, ó. Ele fala assim, pô, o átomo ele realmente é maciço, realmente é uma partícula maciça, mas eu discordo que o átomo seja indivisível. No átomo, a gente tem uma parte que ajuda a gente a ter a eletricidade, que são as partículas, as partes negativas. Então, para ele, você tinha assim uns pedacinhos incrustados, principalmente nessa parte, né, digamos assim, de fora, porque ele é maciço ainda, né, não tem meio que uma parte oca lá dentro. Ele falava que você tinha aqui as partículas negativas. Vou até pegar aqui agora o preto de novo. Então, toda essa galera aqui eram partículazinhas negativas. Esse modelo atômico do Thomson é o que a gente chama de pudim de passas. Pudim de passas. O que você tem que saber? Esse cara aqui, o Thomson, eu acho que é com M o nome dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Voltei aqui, ó, é com N. E ele é de 1903. Que aqui a eletricidade já avançou bastante. Em 1903 ele lança o modelo atômico pudim de passas e ele fala, ó, tem as cargas negativas, mas também tem as cargas positivas. E como é que estão as positivas? Toda a parte que não é essas bolinhas, que não são essas bolinhas ali, tipo um pudim com várias bolinhas colocadas nele, é a parte positiva. Então, tipo, tudo isso aqui, ó, assim, ó. Pô, fica difícil de desenhar isso aqui. Desenhar com uma cor escura. Tudo isso aqui, ó, essa bola inteira, ela seria uma grande carga positiva. E daí na positiva tem umas negativazinhas grudadas. Esse foi o modelo dele. Você precisa saber que ele é o pai do elétron, que isso aí foi um avanço, que foi em 1903, e que esse é o pudim de passas. O modelo dele foi aceito, foi muito bacana, porque ajudava a explicar a parada da ionização, como é que você deixava uma coisa com cargas elétricas. Beleza, mas ele ainda era muito simples para o ano de 1903. Percebe que não é tão distante da gente? Em 1903 os caras não sabiam nem como é que o átomo era ainda. Então assim, o que acontece? Um aluno dele, um aluno de doutorado do Thomson, olha que maneiro. Esse aluno vai lá e supera o mestre. O que esse cara faz? Ele faz um experimento científico da seguinte forma. Ele vai colocar aqui um metal que ele fica facilmente marcado por radioatividade. Tipo assim, ele fica manchado. E daí ele colocou aqui na frente uma placa bem fininha de ouro. Pegou também uma caixa de chumbo bem grossa e deixou só um buraquinho nela e botou um material radioativo. Ele botou um material assim, radioativozão que ficava emitindo radiação. Só que como o buraquinho, né, dessa caixa de acabei de falar o nome do material, pô. Caixa de chumbo. Pô, cara, tô sendo lerdão hoje. Enfim, essa caixa de chumbo bem grossa tinha um buraquinho bem fininho. Então o que acontecia? Essas emissões radioativas, elas viravam um feixe, meio que um raio assim, ó, fino. E elas iam bater na placa de ouro. Qual era a parada? Qual era a hipótese? A placa de ouro é um negócio que se você vê ela assim, né, aqui você tá vendo ela de cima. Mas se você olhar ela de frente, ela vai ser um retângulo desse jeito. Se os átomos fossem realmente do jeito que o Dalton e o professor dele, o Thomson, falou, basicamente você teria várias bolas assim, ó, uma colada na outra, todas duras, todas maciças, indestrutíveis, divisíveis agora, mas porém indestrutíveis e maciças. Se o raio batesse ali, o raio radioativo batesse, ele ia ter que voltar. Porque ela é dura, ela é maciça. Ou ia ter uma explosãozinha. Mas não foi isso que aconteceu. Quando os raios bateram na placa de ouro, alguns raios atravessaram de boa e marcaram lá no final do metal que ele botou para ver o que ia acontecer. Alguns
passaram pela placa de ouro, mas desviaram, ficaram tortos assim. E alguns realmente bateram e voltaram para trás. Então alguns vieram para cá, outros você bateu, atravessou, mas entortou, e outro passou direto, bem de boa. Então ele fala, caraca, que bizarro, tem uns raios que não tem problema nenhum. E não era só um raio, eram vários. Vários raios conseguiram atravessar de boa a placa. Isso significa, portanto, que o átomo não é maciço. Ele tem uma parte maciça, porque olha, esse cara bateu e voltou. Ele bateu em alguma coisa dura lá no meio do caminho. Mas o resto não bateu. Então o que ele fala? O átomo, na real, ele tem uma parte positiva, durinha, mas ela é bem pequenininha. E toda a massa, entre aspas, todo o peso, porque não é esse o jeito certo de falar, está concentrado, ou seja, está tudo ali, é bem denso. É muito denso esse núcleo, essa bolinha pequenininha. Então o átomo ele tem um núcleo super denso. E ao redor dele, ele tem meio que uma nuvem, meio que uma fumaçona em volta dele, assim, pouco densa, dos elétrons. Só para lembrar, tá? Eu não lembro de ter falado. O nome dessas partículas negativas que o Thomson descobriu, ele deu o nome, tá? De elétron. Elétron. Ah, tá escrito certo, pô. Elétron. Então ele falava, pô, os elétrons realmente existem, o meu professor tá certo, só que os elétrons, eles são tipo uma fumaça, assim, ó, em volta de um núcleo bem maçudo. Então para ele, o átomo era isso aqui, ó. Era desse jeito. Você tinha uma fumaçona, onde você tinha vários elétrons, assim, ó, tudo solto, assim, voando em volta. E você tinha um núcleo bem pequenininho, denso, maçudo, lá no meio. Daí quando alguns raios vinham, né, ele vinha, por exemplo, esse cara aqui, ó, na verdade o raio radioativo é assim, ó. Tinha uns que batiam no núcleo e voltavam. Tinha uns que passavam direto pela eletrosfera, que é o nome que ele deu para essa nuvem de elétrons. E tinha uns que batiam, às vezes, no elétron e desviavam. Tipo assim, só dava uma chacoalhada quando batia no elétron, porque o elétron é bem pequenininho. Esse foi o modelo do aluno do Thomson, que a gente chama de Rutherford. Tranquilo. Esse modelo, eu quis deixar bem clara essa visão da fumaça, porque é desorganizado, mas a gente chama ele de modelo planetário. Tá? Então, olha só, modelo planetário. Por quê? Ele acreditava, então, que o átomo ele era tipo o sistema solar. Você ia ter um núcleo positivo e em volta dele você ia ter ali, ó, de uma maneira até desorganizada, vários elétrons voando ao redor dele. Justamente para ter esses espaços. Então, a partir de agora, o átomo ele era divisível e ele não era mais maciço, mas continuava sendo indestrutível. Tem um cara, isso aqui foi em 1911, se eu não me engano. Bem próximo, aliás, da Primeira Guerra Mundial. Acho que em 1912 ou 1913, um colega dele, chamado Bohr, vai lá e faz uma contribuição. Ele fala assim, cara, tu tá muito certo no que você falou, só que a parada é o seguinte, não é tão desorganizado igual você pensa. Na real, o átomo, ele vai ter um núcleo positivo, ele vai ter ali uma eletrosfera em volta dele. Até arrastar aqui para ficar mais centralizado. Só que elas são umas elipses muito bem feitinhas, organizadinhas. Você vai ter ali níveis energéticos. Então ele fala assim, que além dessas camadas, né, aqui, você vai ter ali, que são os níveis, você vai ter os subníveis. Então é como se você ainda tivesse mais umas menores aqui em volta, assim, ó. Então ele vai lá e fala, cara, a parada não é bagunçada, não é uma fumaceira, uma bagunça de elétron chacoalhando em volta, não. É bem parecido com o sistema solar, só que, cara, é tudo assim alinhadinho, você tem níveis, tem os subníveis ali dentro, é uma parada completamente organizadinha. Então não viaja aí, Rutherford. Então o que ele vai falar? Cara, existem alguns níveis que você tem que tomar cuidado. Que isso aí vai entrar aquela parada de distribuição eletrônica. Você vai ter lá, deixa eu aumentar um pouquinho, ó.
temos lá o núcleo, agora eu dei bastante zoom, o núcleo ele é bem pequeno, denso, concentrado, maçudo, e daí aqui você vai ter os níveis de energia. São 7. 4, 5, 6, 7. Que ele deu o nome de KLNM. KLNM, acho que na verdade é MNOPQ. Exatamente. Esses aqui são os 7 níveis energéticos. E ele fala assim, cara, você tem esses níveis, você tem os subníveis e os elétrons só podem se movimentar dentro desses níveis. Ou seja, o elétron só pode estar aqui e aqui, e se tiver um subnível aqui. Mas ele nunca vai estar aqui, ó, nesse pontinho. Ele tem os níveis dele certinhos. E daí ele ainda fala uma coisa muito maneira que tem relação com fogos de artifício. Então vamos fazer esse link aqui, ó, com fogos de artifício. E também um link aqui com fogo colorido. Isso aqui já foi questão do Enem, aliás, tá? E a gente vai fazer essa questão depois. Às vezes você derruba umas coisas no fogo e o fogo muda de cor. Porque é o seguinte, quanto mais afastado você está do núcleo, mais energético é. Então quando você tá para cá, ó, você tem mais energia. É mais energético, é um nível mais energético. Então o que acontece? Quando você bota fogo, esquenta alguma substância, você está excitando, está dando energia para os elétrons daquela substância. E daí pode acontecer desse elétron aqui, ó, querer pular para um nível mais energético. Então ele vem daqui, ó, e pula para cá. Só que acontece, ele não era desse nível, ele não vai ficar ali porque ele ganhou mais energia para sempre. Uma hora ele vai liberar essa energia e vai voltar para o lugar dele. Ele vai voltar para onde ele estava. Então ele vai pegar, vai pular daqui, liberando energia e vai voltar para cá. Só que essa liberação de energia, ela se dá de uma forma bem particular. Ele libera uma energia que fica visível. Então ele libera luz. Ele libera a energia que ele ganhou com o calor, por exemplo, em forma de luz. Então é por isso que você, sei lá, derruba sal na chama do fogão, ela acende de uma cor. Por isso que os fogos de artifício ficam coloridos daquele jeito. Você excita os elétrons, eles têm um salto. Isso a gente chama de salto quântico. Salto quântico. E daí no salto quântico, quando eles retornam, eles liberam energia em forma de luz. Pô, maneiro demais isso. Esses são os modelos atômicos que você vai precisar saber e a gente vai manipular e ver mais nas questões agora para o Enem, para nível de Enem. Existem modelos, muitos outros cientistas foram se envolvendo nesse assunto e dando mais contribuições depois. Pô, isso aqui a gente parou em 1913, 1914, mas dali para frente, pô, até 2025, muita gente fez contribuições e hoje ficou muito mais complexa a parada do átomo. O problema é que é o seguinte, no Enem você não precisa saber um negócio, sei lá, de Schrödinger, nada disso. Você precisa saber disso aqui, porque o Enem vai usar o de Dalton e vai usar também o do Rutherford Bohr, que a gente fala Rutherford Bohr como se fosse um só, porque foi tão rápido a contribuição que o Bohr já deu para o Rutherford que vira um só. Então a gente vai usar em momentos como termologia, lá na física, os do Dalton, para desenhar eles como bolinhas, mesmo os átomos, porque é bem mais simples, a explicação fica mais fácil, mais didática, mas em alguns momentos a gente vai falar desses saltos quânticos na química com o do Rutherford Bohr. Então não precisa ir além disso, só isso aqui já é suficiente. E agora vamos trabalhar nas questões, qualquer coisa que ficar de lacuna a gente preenche dando uma aula em cima das questões. Os vídeos de questão aqui do curso, nenhum deles são só vídeos de correções, porque isso aí tem a rodo no YouTube, sempre que lança a prova do Enem, o pessoal na mesma semana, os canais lançam a correção da prova inteira em vídeo. O negócio é dar uma aula, complementar, aprofundar cada vez mais em cima da questão. Não é só fazer resolução de questão. Então é isso aí, parabéns por você ter assistido mais uma aula, espero que você tenha gostado, deixa seu comentário, deixa sua avaliação e vamos para a próxima, vamos subir aí você no ranking e conquistar a tua aprovação.